com a participação da Maria dos Remédios de Bito, da UFPA, e a fala dela será Clarice Condelese, a escrita nômade em Água Viva. E depois a Ana Carolina Noffik, da UniOeste, que vai apresentar Os Sons da Filosofia e o Ouvido Pensante de Deleuze e Guattari. Em seguida, o Pedro, que deve estar chegando já, está aqui já pela UERJ, vai apresentar Escuta Acontecimento. É o Pedro de Albuquerque Araújo, da UFRJ. Meninas, fiquem à vontade, vou fazer a contagem do tempo de vocês. Podem começar. Boa tarde. Estou escutando bem aí? Porque o retorno está ruim aqui. Tá? Assim? Ah, tá. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou de Belém, na Universidade Federal do Pará. Eu me ocupo no curso de Filosofia com as disciplinas... com as disciplinas que envolvem a licenciatura em Filosofia. E eu quero agradecer imensamente ao grupo e aos organizadores por acolher pessoas de fora do grupo, né? No meu caso, né? E vou passar agora para a leitura do meu texto. Literatura e filosofia, criadoras de espaços temporais específicos, passam entre um campo e outro, bubulham conceitos filosóficos e construções literárias, entre linhas ou teias que se enlaçam e se entrelaçam. Dois autores desconhecidos um para o outro, até onde eu li Clarice, eu não sei se ela leu Deleuze, e até onde eu li Deleuze, eu não sei se leu Clarice, né? Então, dois autores desconhecidos um para o outro, Deleuze e Clarice. No entanto, quando se lê ambos, é possível sentir um encontro ou um sopro que comunica nuances. Em Clarice, com sua escrita, podemos observar estalos nômades, especialmente na sua obra Água Viva, quando coloca a palavra em partida, em ondas vibrantes e saltantes. Deleuze, quando posto nessa paisagem, deixa passar em sua filosofia o pensamento nômade, atravessado pela arte, ciência e os conceitos. Como pensar Clarice com Deleuze, ou como funciona o conceito de nômade a partir de Deleuze na escrita de Clarice Lispector, fundamentalmente na obra Água Viva? O que seria essa escrita nômade que se procura afirmar neste ensaio? Clarice com Deleuze seria um exercício do pensamento, mais do que ressoar comparações, o que se segue são aportes selvagens desse encontro criado. Clarice Lispector fez da escrita um problema para ser pensado e experimentado, mas pensar e experimentar se confundem, pois não era apenas uma questão de profissão, mas uma forma de tomar a si mesma, de desejar entrar no mundo, de se posicionar diante das questões da vida e da linguagem, ou mesmo de se colocar diante das coisas em desassossego. Em suas obras pode-se ler um certo incômodo, não só consigo mesma, mas com aqueles que qualificam a sua escrita de hermética ou estabelecem determinações para o seu modo de escrever, quando toda a sua tentativa foi desapossar o eu autor. Clarice teve o cuidado de se afastar das classificações, de toda forma, nas crônicas para jovens de vida escrita, quando toma a escrita como um tema a ser ruminado, misturado à vida e ao ato literário, pois a escrita foi a gestação e a permanência da sua própria vida. Cito: para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. Mas isso não quer dizer que a mesma seja reduzida a uma história individual ou a certas memórias, pois uma escrita implicada com suas próprias forças afetivas não é o bastante. Como diz Deleuze e Guattari, abro aspas, não basta evidentemente memória que convoque antigas percepções, nem uma memória involuntária que acrescente a reminiscência como um fator conservante do presente. A memória pouco intervém na arte, não se escreve com lembranças de infância, que são devires criança do presente. Para tanto, é preciso, não memória, mas um material complexo que não se encontra na memória, mas nas palavras, nos sons. Escrever
e tatear as linhas da escrita em seu processo é um duro trabalho da fabulação em que as palavras não encontram clausura, embora possa dela fazer rede. Exercitar a escrita como se fosse a primeira vez era para renovar tanto a si mesma, de suas memórias, quanto o ato de escrever das opiniões. Segundo Clarice, a escrita não abriga nenhuma garantia. Por vezes escreve para habitar um tempo, alargar um instante, ou mesmo riscar no tempo uma espécie de som pelas palavras, sendo feitas por idas e vindas, por paradas e retornos, por avanços, ou mesmo sendo esquecidas por meio de seus dinamismos. Para Clarice, são os perigos da escrita uma espécie de incômodo de uma alma, cito, a alma deformada, crescendo, se avolumando, sem nem ao menos saber aquilo que é esperado daquilo que se forma e vira luz. O que escrevo não se refere ao passado de um pensamento, mas é o pensamento presente, o que vem à tona, já vem, suas palavras adequadas e insubstituíveis, ou não existe. O que se segue ao exercício das sensações se inscreve muito mais em um composto nervoso do que cerebral, variações puramente energéticas, quando o escrever se põe como processo de experimentação, ou sendo possível misturas, movimentos, lentidões, saídas, bloqueios, ruídos de mundos distantes, graus de variações se intensificam, diminuem com a experimentação da linguagem, bem como problemas de criações se presentificam, carregando a escrita para zonas cinzentas. Nesse caminho de experimentação, as palavras encontram fios, rolos de linhas, cortes, que podem ou não fazer ou parar os movimentos, fazendo do ato de escrever uma ação perigosa, podendo lançar a escrita para lugares e veredas em que os movimentos entram ou encontram forças minguantes, repressivas ou revolucionárias. Clarice não é apaziguada com as palavras. As palavras incomodam o ato de escrita como se desejasse uma comunicação muda, e algumas vezes diz: se eu pudesse escrever por meio do desenhar na madeira, ou de alisar uma cabeça de menino, ou de passear pelo campo. Ou então, escrever não é quase sempre pintar com as palavras? Não se escreve com começos, a escrita vem pelo meio, tomando formas em suas estranhezas, a história que não tem um fim, assim como não há um momento melhor para escrever, é preciso que seja criado em ato, no aqui e agora, no esforço da escrita, pondo a palavra como isca, pois todo esse esforço de vibração é o trabalho de abrir, fender, criar poderosos buracos para que daí venham ar, som, linguagem. Nada disso é imaginação, mas o que se é forçado a seguir, a escrita torna-se um engajamento, e escrever é tornar-se. Não é imprimir um rosto escritor, mas fazer-se outra. Clarice revisava e reescrevia seus textos intensamente para configurar um ritmo, pois, como diz Deleuze e Guattari, citando Virginia Woolf, é necessário saturar cada átomo, eliminar tudo que é resto, morte e superfluidade, tudo que gruda em nossas percepções e correntes e vividas. Para que a escrita convoque a linguagem, estremeça mundos, sendo, portanto, uma espécie de composto experimental não linear, não definitivo ou único, mas, sobretudo, pedaços que faz o ato de escrever um problema, mas também um processo, retirando a consciência de uma perspectiva substancial, egóica, ou um ato de reflexão, sendo esta alguma coisa em alteração contínua. Quem sabe assim, Clarice faz uso de um fluxo de consciência no qual a linguagem e a escrita produzem luzes e tons por meio dos enunciados ou personagens que entrelaçam em trio as palavras e delas emergem gritos inomináveis. Clarice faz da escrita uma tentativa, a criação, um território, ainda que seja apenas para partir, como diz Deleuze. Cito: arrastar a língua para fora de seus sulcos costumeiros, levar-a a delirar. O limite não está fora da linguagem, ele é o seu fora, é feito de visões e audições não linguageiras, mas que só a linguagem torna possível. Por isso, a escrita de Clarice não é gestada por um suposto saber, mas por um não saber que cria forma e conteúdo quando a lança para um lugar intuitivo, ao invés da inteligência,
pois, como diz Clarice, a intuição é a funda reflexão do inconsciente. Isso tudo para dizer que a escrita tem um processo invencível e que não se pode sustentar por solo sedentário, como se Clarice afirmasse. Escrever não é formar alianças com as palavras. Escrever não é formar alianças com as palavras de ordem, mas partir. Clarice entra em pausas, agitações e silêncios, e em cada folha escrita há um mundo, há um modo de habitá-la, 20 páginas datilografadas, triplicadas em cópias, junto ao duro ato de reescrever, de reler, de cortar, de acrescentar textos, de reconstruir a linguagem, de repensar as palavras, as frases, para que salte outros sons. E em certos momentos impunha distanciamentos como forma de produzir um estranhamento da obra para retornar à escrita de um outro ponto, e assim os textos nasciam como se as palavras estivessem voando e a escrita sendo assumida por uma composição desterritorializada dos começos ou mesmo dos fins. Notadamente pode-se perceber em Água Viva que a obra é carregada por uma onda nômade do pensamento e do ato de escrever. Esse é um tipo de pensamento que Deleuze diz encontrar nos escritos de Nietzsche, que não se deixa codificar, mas exercita uma escrita em movimento e em fluidez. Deleuze, em um pensamento nômade, descreve alguns tipos de livros. Cito: nós o encontramos, por exemplo, muito bem na relação que os homens mantêm ou mantiveram com os livros. Existem livros da lei, nos quais a relação do leitor com o livro passa pela lei. Aliás, nós os denominamos mais particularmente códigos, ou livros sagrados. E em seguida há uma outra espécie de livros que passam pelo contrato, a relação contratual burguesa. É esta base da literatura leiga e da relação de venda do livro. Eu compro, você me dá o que ler. Uma relação contratual no qual todos, autor, leitor, estão presos. E há ainda outra espécie de livros, o livro político, de preferência revolucionário, que se apresenta como um livro de instituições, sejam presentes ou futuras, toda espécie de mistura é feita, livros contratuais ou institucionais, que são tratados como os textos sagrados, e que todos os tipos de codificação estão presentes, subjacentes, que os encontramos uns nos outros. Deleuze destaca que existem diferentes maneiras com as quais nossas sociedades produzem diferentes formas de codificação e recodificações. Porém, Nietzsche é esse filósofo, em termos de pensamento e de escrita, que faz passar algo que não seja codificado. Ele embaralha os códigos, operando de uma maneira difícil no pensamento, na linguagem e na escrita, que só aproxima da criação de uma outra língua, indicando formas de passar fluxo por debaixo das leis, das instituições e dos conceitos. Deleuze observa que essa operação passa pela escrita de Kafka, mas em Nietzsche, diz Deleuze, com Nietzsche é isto: nós lemos um aforismo ou um poema de Zaratustra, ora materialmente e formalmente tais textos não são compreendidos nem pelo estabelecimento ou aplicação de uma lei, nem pela oferta de uma relação contratual, nem por uma instauração de instituição. O único equivalente concebível seria, talvez, estar no mesmo barco. Ora, Clarice entra na viagem, toma presença neste barco. Ela tinha um modo de escrever com uma lógica da vida, e precisamente em Água Viva as linhas não são retas. A narrativa não é encadeada progressivamente. Os acontecimentos, como forma de escutar vozes de um povo por vir, recusa a forma padronizada de fazer criar. Por exemplo, um romance ensaia o trabalho em fragmentos, uma espécie de quebra-cabeça, enredo, herói e ação são perdidos diante de uma imagem da partida, de um lugar em aberturas, de uma escrita como se um deserto estivesse em processo ou as fronteiras tivessem sido quebradas. A palavra nasce no meio, a escrita desenhada entre linhas moventes, algo embarcou ou debulbulhou. Em Água Viva, assim como Deleuze afirma, quando lê Nietzsche, abre aspas, há uma espécie de jangada da medusa, há bombas que caem à volta, a jangada deriva em direção a riachos subterrâneos gelados, ou então em direção a rios tórridos, o Orinoco, o Amazonas, pessoas remam juntas, que não supõem que se amam, que se batem, que se comem. Remar juntos é partilhar.
partilhar alguma coisa fora de qualquer lei, de qualquer contrato, de qualquer instituição, uma deriva, um movimento de deriva ou de desterritorialização. Essa imagem que se apresenta na escrita de Clarice em Água Viva, que assume a liberdade de não ser entendida pelo seu texto. Sua escrita não é para ser útil. Cito: só é bom escrever quando ainda não se sabe o que acontecerá. Com essa paisagem, podemos dizer que em sua obra literária Água Viva, Clarice escreve como uma fonte em travessias, em passagem, corpo escrita que parece se distribuir em um espaço aberto, dando para si a possibilidade de emergir de qualquer lugar. Obra de complexa leitura que faz Clarice ter segurança para publicá-la, pois, segundo Musset, a partir da fala de Olga Barelli, abre aspas, ela não tinha coragem de estruturar esses manuscritos, esses fragmentos todos, e tudo isso em um corpo a corpo com a palavra, como ressalta Deleuze e Guattari, quando fala que os artistas são atletas, abre aspas, não atletas que teriam formado bem seus corpos e cultivado o vivido, embora muitos escritores não tenham revisado, não tenham resistido ver nos esportes o meio de aumentar a arte e a vida, mas antes atletas bizarros do tipo campeão de jejum ou grande nadador que não sabiam nadar, um atletismo que não é orgânico ou muscular, mas um atletismo afetivo, que seria o duplo inorgânico do outro, um atletismo do devir que revela somente forças que não são as suas, espectro plástico. Água Viva, obra que passou 3 anos para vir a público, saiu em 1973, sobre seu título, nas palavras de Musset, em primeiro lugar, mais do que nascente ou fonte, é uma medusa marinha. Não era esse o último sentido que Clarice pretendia. O biógrafo cita a autora: eu prefiro Água Viva, coisa que borbulha na fonte, mas uma obra sem enredo e história, a sugestão de algo invertebrado e flutuante, especialmente adequada. Clarice achou que a obra não podia ser publicada porque não tinha enredo, não tinha trama. Por isso afirma no início da obra Água Viva: este não é um livro porque não é assim que se escreve. A preocupação de Clarice com a maneira que a sua escrita vinha sendo configurada insinua uma escrita fabricada como uma pintura, como um corpo que se faz misturas, e diz que escreve com o corpo todo, e este sendo transfigurado em dinossauros. Ela diz fazer uso do sentido auditivo, fala que escreve com uma dura escritura que deseja pegar com as mãos as palavras, mas as palavras são desequilibradas, por isso afirma que escreve por acrobáticas e piruetas aéreas, indicando para o seu leitor que não escreve com a mente, mas com aquilo que está atrás do pensamento. Escreve com os nervos, com o corpo, com os ouvidos, com os olhos, com o povo não visto, com o pensamento não pensado. O que escreve são instantes, são palavras em fuga, nuvens vistas da janela de um avião ou visões de uma janela de um trem em velocidade. Em Água Viva diz que escreve tentando fotografar o perfume, retratar os sabores, reproduzir por palavras o gosto. Aproxima a escrita da música, traços geométricos no ar que desarmonizam e produzem variações. Tudo isso é a paisagem nômade que atravessa a Água Viva, e o que nos faz afirmar a presença de uma escrita nômade, escrita que se permite escapar de uma lógica injetada do consciente, como se aí ocorresse um desejo de pura transgressão de uma língua menor, embora essa última questão não seja objeto deste ensaio. Assim, o pensamento nômade de Deleuze vai nos dando audições, visões, tons, sons, para encontrar a onda em Água Viva, de Clarice Lispector. Água Viva, escrita nômade, desliga as linhas representacionais das caracterizações descritivas e se lança à exposição de uma procura, de um não saber, de uma tentativa fluida, delirante. Ora, parece uma imagem confessional, mas é só para afirmar depois o que não é. A narrativa lança o leitor para uma dimensão perturbadora, perdendo a perspectiva de uma significação. Ela lança o corpo escrita para o intricado mundo humano e não humano, o humano e as coisas, a linguagem esgarçada de uma tal maneira que o leitor fica sem saber o rumo em que as palavras se encontram ou podem se encontrar, na medida em que a obra põe a imagem de uma correspondência, um afeto, uma paixão,
Uma vida desconhecida, Clarice não fazia nenhuma questão em Água Viva em oferecer para o seu leitor a condução ou um fio de leitura, mas estabelece um encontro com a escrita e com o pensamento. Quem sabe aí a filosofia e a literatura estejam misturadas. E em Água Viva, a linguagem efetivamente movente coloca a narrativa no agora, no instante apavorante de um espaço perpetuamente em fuga, em movimento em que o personagem, eu, tenta buscar o que seria o sentido para a solidão, mas o que é estar situado no mundo sem mesmo saber o que é, como se nesse movimento desencadeado pelo agora, no qual o tempo parece ameaçado no instante e o próprio personagem eu desapareça. Em Água Viva, o corpo e a vida se presentificam por uma espécie de órgão em chamas ou órgão água. Então, podemos dizer que esse livro busca levar a língua para certos limites impensados, e quando se entra na leitura, Clarice leva o seu leitor a pensar que não há modelos para se entrar em um livro, mas antes joga o leitor em uma experiência alucinante em que o corpo é desapossado de si e o pensamento é retirado da imagem consciente. E a leitura sendo transformada em um trabalho de experiência com as forças, como se pedisse: não me compreendas, sintas. Pois ler é então meu invento de pura vibração, sem significado, senão o de cada esfuziante sílaba. A grande preocupação de Clarice é com as palavras. Cito: é que agora sinto necessidade de palavras, e é novo para mim o que escrevo, porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha quarta dimensão. E não vem com a preocupação de demonstrar o porquê, mas diz que escrevo redondo, enovelado e tébido, mas às vezes frígidas, como os instantes frescos, água do riacho que treme sempre por si mesmo. Que Clarice afirma: pois se move pela latitude, longitude e altitude com a ação energética dos elétrons, prótons, nêutrons, no fascínio que é a palavra e a sombra. Há toda uma espécie de método dramático com a escrita, mas também com o pensamento. O que seria a escrita na obra Água Viva, senão um exercício da palavra em fuga? O nômade de Deleuze, sendo um conceito, pode ser essa imagem errância que faz suas paradas, tem seus declínios, suas moradas, mas é uma imagem que faz estremecer os espaços fechados, cujo desejo é transgressor, e essa transgressão deve passar pela ideia, mas também pela linguagem, pela escrita e pelas palavras. Em Deleuze e Guattari, nômade é conduzido por uma perspectiva, como dizem, nômade quanto a sedentarização, a migração, são movimentos, linhas de forças que se deslocam e se misturam, operando com modos diferenciados. O nômade, em sua configuração intensiva, opera com grau de velocidade. O sedentário, por exemplo, possui seus movimentos, mas são delimitados. Já o migrante se movimenta de um ponto a outro. O repouso do nômade é em movimento, pois mesmo que permaneça no mesmo lugar, transforma e desloca o lugar. Assim o nômade embaralha os códigos. É forçado a partir, a criar outros modos de existir, de pensar, de viver, atravessado por zonas de indeterminação, produzindo um mapa expressivo e afetivo. Não há nômade puro, e o nomadismo não é uma característica física fixa, mas uma maneira de habitar a Terra em constante variação. Para atingir a leitura dessa perspectiva, é fundamental que o pensamento encontre o oceano, a floresta, o deserto, arrastando a filosofia, mas também a escrita, a linguagem, a palavra para outro ritmo. Água Viva é um livro que se sustenta por uma partida escrita intensiva, regada por forças e reverberações do agora. Ele não tem um início nem um fim, efetivamente, mas uma escrita feita pelo meio, pelo qual o corpo escrita Clarice entra em um movimento intensivo, pois não é uma questão eu escritora, mas um corpo habitado pelo contágio ou por aquilo que se apossa do corpo escrita pelas forças estranhas e demoníacas.
fazendo com que a vida flutue e atravesse os reinos, os mundos, as águas, os povos, os gêneros, as sexualidades. Clarice, portanto, é gestora de uma escrita nômade em água viva que se realiza pelos afetos, pelos encontros, compondo para si mesmo seus próprios territórios abertos. Sua escrita não recomenda formas e não se faz por formas, ao contrário. Clarice se recusa a entrar em formalismo, a se deixar enclausurar por identidades e por padrões literários e palavras normativas. Ela diz que o seu método, se existe um, vem pela intuição. Assim é possível dizer que nesses blocos escriturais há linhas que saltam, que se compenetram, que se multiplicam, linhas segmentadas, linhas de movimentos, linhas de lentidão, linhas de desestratificação. Entre esses meios, as palavras são gestadas por uma estranha experimentação, são postas em funcionamento por todos os lados, por qualquer matéria, seja das imagens, dos sons dos pássaros, dos sons das águas, dos gritos humanos e não humanos, ou mesmo pelos movimentos das cores espalhadas em uma tela. Escrever segundo o que se chama de escrita nômade é sempre partir, e de algum modo a formação de um organismo, mas esse organismo entra em desterritorialização. Pois, como diz Clarice, em sua composição Palavras, Bicho Terra, gerando um fluxo infernal de uma escrita, abro aspas, entro lentamente na escrita assim como já entrei na pintura. Acabou o tempo? Eu vou... Pode? Eu vou fazer essa citação e vou ler o último parágrafo, só para concluir. Entro lentamente na escrita, assim como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de cipós, sílabas, matrissílabas, cores e plantas, limiar de entrada de ancestral, caverna que é útero do mundo e dele vou nascer. E se muitas vezes pinto grutas, é que elas são o meu mergulho na terra, escuras, mas nimbadas de claridade. E eu, sangue da natureza, grutas extravagantes e perigosas, talismã da terra, onde se unem fósseis e pedras e onde os bichos, que são doidos pela sua própria natureza maléfica, procuram refúgio. As grutas são o meu inferno, gruta sempre sonhadora com suas névoas, lembrança ou saudade, espantosa, esotérica, esverdeada pelo linho do tempo. Dentro da caverna obscura, tremiluzes penduradas, os ratos com as asas em forma de cruz dos morcegos. Vejo aranhas penugentas e negras. Ratos e ratazanas correm espantados pelo chão e pelas paredes. Entre as paredes, o escorpião. Caranguejos, iguais a eles mesmos desde a pré-história, através de mortes e nascimentos, pareciam bestas ameaçadoras se fosse do tamanho de um homem. Baratas velhas se arrastam na penumbra. E tudo isso sou eu. Vou ler o último parágrafo só para concluir aqui. Não é nada fácil criar um território nômade para pensar, escrever escrevendo. Água viva em que o corpo escrita gesta em desmontagem um corpo estável, não fixo, em que as palavras são tocadas, como se negassem clausurar o pensamento, empobrecer ou congelar a linguagem. Todos esses fatores fazem da escrita em água viva o nomadismo. Tomando o conceito de Deleuze e Guattari, afirma-se que Clarice faz essa experiência com a linguagem, construindo uma espécie de experiência que se impõe com o ato criador, território aberto, ato de resistência face aos modos de pensar e escrever dominantes. É com isso que se pode dizer de um encontro entre Clarice e Deleuze, mais do que aproximar filosofia e literatura ou comparações, um jogo com a experiência do pensamento, para daí saltar outros sentidos ou produzir outras filosofias ou outras terras para a escrita. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do doutorado lá de Toledo, da UniOeste. E eu também sou musicista, eu trabalho com música. Então, o texto que eu vou fazer agora aqui, vou apresentar para vocês, também tem um pouco de problematizações dessa outra área onde eu atuo,
já há 10 anos trabalhando com música. Então, o Deleuze e o Guattari, eles me trouxeram para a filosofia novamente por meio da música, né? Como eu fiz a graduação, então a imagem dogmática do pensamento era tão predominante que aquilo me deixou um pouco desgostosa com a filosofia depois que eu terminei a graduação. Então eu resolvi que eu não queria mais fazer filosofia. Mas eu gosto muito de filosofia e continuei pensando, né, sobre ela. E fui fazer minha música, tentar trabalhar com música, e um dia eu conheci o Deleuze e o Guattari, eles trouxeram um som, né, para a filosofia. Então o título da minha apresentação é Os Sons da Filosofia e o Ouvido Pensante de Deleuze e Guattari, que eu acho que isso eles trazem, eles tiram traços expressivos de expressão e potencialidades da música, muito também pela forma como eles escutam, né, como a atenção que eles dão para o ouvido, como conectam essa audição, essa escuta com o pensamento também. E aí tem várias coisas aqui no meio, enfim, eu vou lendo e vou falando um pouco. Deixa eu só apertar aqui. Provavelmente eu não vou usar todo o meu tempo, não fiquei preocupada em usar todo ele, mas eu vou tentar não passar. Eu escuto gente morta. Todos vocês escutam gente morta. Normalmente, para mim, é muito prazeroso ouvir gente morta. Eu imagino que para vocês também. Eu adoro ouvir a Elis Regina, eu adoro ouvir a Nina Simone, o Fela Kuti, agora a Gal Costa e o João Donato. Muita gente, inclusive gosto de ouvir o Deleuze e Guattari também, de vez em quando. Eu vivo e nós vivemos embalados por vozes de gente morta. Esse encontro ao qual nós podemos experienciar hoje é resultado de uma captura de potencialidades e traços de expressão de um corpo e de corpos que vão para além das fotografias e da escrita. Escutar a voz de quem já morreu, como ouvimos hoje, com a possibilidade de repetição que dispomos hoje, era uma coisa impensável antes da Revolução Tecnológica, quase ao fim do século XIX. Impensável talvez não, mas era algo absurdo, porém desejado. Antes desse período, que data de 1876, 77, caso houvesse algum relato de alguém ouvindo gente morta, caso houvesse algum relato disso acontecendo, imediatamente diriam se tratar de loucura, insanidade, bruxaria, relacionariam o acontecimento a algum tipo de doença mental ou desvio espiritual, mediunidade, possessão e coisas afins. Um dos autores que eu trago aqui no texto, ele conta no livro O Ouvido Pensante sobre a história do Drácula, né, de como surgiu a história do Drácula. E a história do Drácula é um conde que ele era apaixonado por uma cantora e ele tinha uma estátua dessa cantora na casa dele e ela morava em outro lugar, enfim, e ela morreu. E, na época, era uma coisa muito rara, mas ele tinha uma gravação dela cantando, né? Um rolo de gravação com a voz dela e ainda aquela voz meio deformada, né? Porque na época... Enfim, e os empregados da casa dele estavam passando e, na janela, viram ele dentro de uma sala com a estátua e ouviram uma voz de mulher estranha, meio demoníaca, saindo daquele lugar. Não se via de onde estava saindo aquele som, e a partir de então eles olharam para o cara e falaram: meu Deus, é o demônio. E Drácula vem, né, de demônio, né? Tem uma ligação etimológica mesmo com a palavra demônio. Então a história do Drácula ele traz que seria essa confusão sonora mesmo que a gravação trouxe. Se pensarmos em termos de mundo, tomando como referência a história da Terra, essa nova forma de ouvir começou ontem. A ideia de separar a voz do corpo que a produz, para reproduzi-la sem a necessidade de presença de seu corpo de origem, quantas vezes quisermos, produziu um acontecimento do qual não conseguimos ainda medir os efeitos. Hoje, ouvir a voz de gente morta se tornou uma coisa trivial, se isso acontecer por meio de um aparelho eletrônico, claro, dentro de formatos muito específicos. Caso só você ouça vozes de gente morta e não a ouça por meio de um aparelho eletrônico, isso continua sendo um problema. Portanto, a partir de 1876 e 77, se tornou possível essa cisão entre um corpo sonoro e o seu som.
Thomas Edison, quando mostrou o seu novo invento para 2 empresários da Scientific American, em Nova York, em 1877, causou tanto espanto nos caras que precisaram registrar, os 2 empresários precisaram registrar a experiência por escrito e garantiram que toda a equipe ouvisse o som que saía daquela nova máquina, pois tinham receio de serem tomados por loucos. Imagina, eu vou falar, nós 2 ouvimos, você ouviu, né? Ouviu. Assim, quem mais pode comprovar isso? Isso foi o que disseram. Daí, abre aspas, eu achei essa parte num artigo holandês sobre o fonógrafo. O senhor Thomas Edison entrou recentemente nesse escritório, colocou uma maquininha em nossa mesa, girou uma manivela e a máquina perguntou sobre nossa saúde, perguntou se gostamos do fonógrafo, nos informou que estava muito bem e nos deu um cordial boa noite. Desde então, essa invenção foi sendo aprimorada e esse aprimoramento transcorreu em uma velocidade cada vez maior. Então a gente vê hoje realmente que a velocidade tecnológica em torno disso, ela ganha muito mais velocidade a cada momento que passa. O que Thomas Edison proporcionou com a sua invenção foi uma cisão entre o corpo sonoro e o som. E mais precisamente entre voz e corpo, que é o que eu estou tentando focar aqui no meu texto, é a relação voz e corpo mesmo. Essa cisão entre corpo sonoro e o seu som, Schaeffer, que é o autor do livro O Ouvido Pensante, dá o nome de esquizofonia. E nesse sentido, parece que nós somos todos esquisos auditivos, né, de uma certa forma. Diferente desse modo de apresentar a esquizofonia, que o Schaeffer traz, eu fui também procurar com relação à própria esquizofrenia, e enquanto um dos sintomas da esquizofrenia, como doença mental, no caso, né, que já não é também só aquilo que Deleuze e Guattari trazem, da ideia de processo, essa esquizofonia corresponde ao papel que a voz adquire no quadro esquizofrênico. Isto é, ao modo como o esquizofrênico manifesta uma produção de escuta de vozes sem a presença de seus corpos sonoros. Nesse sentido, parece que ouvir vozes por si mesmo é problemático, mas ouvir vozes de pessoas que já morreram, que não estão presentes, brotando de qualquer lugar na paisagem por meio de um aparelho eletrônico é ok. Requisita-se uma coletividade como validação da escuta dessas vozes. Então, os próprios empresários já mostraram isso. Eles precisaram de uma coletividade ali para que desse validação para aquela escuta que eles estavam tendo. Hoje nós podemos modular o volume de um som e fazer uma orquestra inteira soar como se fosse a gente estivesse raspando a mão na grama. A gente pode fazer isso com a sonoridade de uma orquestra, assim como a gente pode passar a mão na grama e gravar esse som e fazer ele ganhar uma dimensão quase orquestral, de, né, uma grandiosidade, né? E a gente pode reproduzi-lo temporalmente para além dos limites do corpo, do qual ele foi extraído. Antes desse acontecimento, o alcance do volume de som de uma voz era o alcance do grito. E, como diz Schaeffer, autor do livro O Ouvido Pensante, assim como o grito transmite aflição, o alto-falante transmite ansiedade. Pensando nesse microfone, por exemplo, né, a semana toda a dificuldade que a gente teve aqui também, um pouco com esse microfone, a gente não, com esse aparelho, a gente não, como nós não estamos cantando aqui, a gente não tem uma preocupação muito com a projeção de voz. A gente não está muito preocupado com uma certa projeção de voz. Então, a gente fala como se estivesse falando aqui, conversando numa boa. E, na verdade, não exatamente ele vai dar conta disso, né? A gente tem que ter um uso dele, né? E é um aparelho que vai ajudar a gente a usar a voz, mas a gente também tem que saber usar ele de uma certa forma. Não é só os cantores, né? Nós todos aqui quase tivemos que usar esse aparelho hoje. Ou durante a semana. Poderíamos ouvir um leão rugindo agora, aqui dentro da sala, e provavelmente poucas pessoas demonstrariam expressões de medo ou desespero quando ouvissem. Muito provavelmente não causaria um pânico aparente em ninguém. Mas essa possibilidade de controle ou de indiferença é muito recente. Mesmo que aparentemente nós não nos sintamos ameaçados quando ouvimos o rugido de um leão aqui dentro, ainda há a ocorrência de toda uma maquinação do nosso corpo
em torno da memória e do sentido que o rugido desperta em nossa escuta há milhares de anos. Então a gente ainda tem essa conexão sonora com o rugido do leão, apesar de hoje a gente transparecer ou aparecer que não está tendo esse incômodo com o som, né, essa apreensão. Ouvir o rugido e não ter um leão presente nos coloca em uma situação de escuta deslocada. E junto com esse deslocamento, há a transferência do próprio som do rugido para um contexto no qual ele perde o seu sentido de alerta e de perigo. Então aqui ele já não teria esse sentido, né? Aqui estamos falando de ouvido, de escuta, né? Por meio de um aparelho, né? de uma tecnologia que trouxe essa possibilidade de deslocarmos o som, né? E eu estudei uma disciplina sobre Hannah Arendt, sobre a condição humana, e a Hannah Arendt, na condição humana, ela traz o exemplo do telescópio, né? Então, esse movimento que eu estou tentando fazer aqui, não estou me comparando com ela, mas ela faz um movimento parecido com relação ao telescópio, de como o telescópio, a partir do surgimento dele, o olhar perdeu credibilidade com relação ao conhecimento que ele poderia nos proporcionar. Então, precisou de um aparelho, de um instrumento, de uma tecnologia que se colocasse entre o olhar e o mundo, para se validar o conhecimento que vai se extrair do mundo, né? Então, ouvir dizer uma coisa não tem validade. Agora, se você gravou o que você ouviu num aparelho, capturou aquilo, né, aí você tem uma credibilidade. O que ocorre com o advento da gravação de sons é que o seu agenciamento implicou em um processo no qual a seletividade da escuta se tornou também mais acessível e imperiosa. Situação na qual o gosto musical é maquinado como uma... Aqui agora eu vou citar o Cespedes, Fernando Cespedes. O gosto musical é maquinado como uma refinada ferramenta de criação de identidade baseada nas dinâmicas de reconhecimento e distinção social e no surgimento dos gêneros musicais populares. Então, o gosto ele está realmente muito... Né, hoje em dia a gente tem fone de ouvido, eu não quero ouvir o som do trânsito, eu meto um fone e vou para o trabalho. Enfim, a gente tem uma condição de selecionar o que a gente quer ouvir, muito mais, né, quanto a gente quer ouvir, o tempo que a gente quer ouvir. Então, a gente tem esse poder, né, sobre o som, que há pouco tempo atrás a gente não tinha. E de como isso formam grupos também, né? Formam populações em torno de certos tipos de som. Além disso, há toda uma descodificação de sons que fizeram e fazem parte da nossa história auditiva. Ficar atento e à espreita ao identificar o som do rugido de um leão, por exemplo, há pouquíssimo tempo era um caso de vida ou morte. Era uma inteligência e sobrevivência, era uma seleção natural quase, né? Uma coisa... ou conseguir, né, ouvir, identificar e ter tempo de fugir. O som é um fluxo contínuo, um filo maquínico. Esse é um conceito que eu gosto muito, né, e ele está envolvido em muitos agenciamentos, em todos os agenciamentos, de certa forma, se for pensar, que é o fluxo, é o próprio fluxo, né, e o que o fluxo traz como dimensão própria, que são características, né, os afetos daquele fluxo, e de como esses afetos próprios do fluxo vão determinar procedimentos que extraiam esses traços de expressão do fluxo. E isso é maquinado tecnologicamente, é uma linha tecnológica também. É como se o próprio fluxo impusesse um certo caminho de desenvolvimento tecnológico para poder extrair dele certas qualidades. Né? Então, o Deleuze e o Guattari vão usar o sabre esqueci agora, a faca e o sabre, o cobre e o metal, né? Tem afetos próprios e cada um deles determina um procedimento diferente sobre esse fluxo. Então, e esse fluxo, esse fílon, né, eles vão falar no antiédipo que ele não está ligado à evolução, né? Ele precisa ser mantido como indicador de conexões. Então, tem fílons maquínicos que eles vão se conectar com outros fílons, eles vão entrar e sair dos agenciamentos e vão movimentar os agenciamentos e reagir sobre os agenciamentos também.
E tem fílons que eles fazem parte mesmo do agenciamento, que o próprio agenciamento não se agencia sem eles, né, de uma certa forma. O ouvido é uma máquina desejante que corta e faz fluir esses fluxos de som, né? Pensando aqui no som como um filo maquínico, que é o que eles falam no ritornelo, que é uma linha filogenética, né? Eles vão colocar como uma linha filogenética, e lá no platô sobre a máquina de guerra eles vão falar da linha ontogenética também, né? Então, eu não vou entrar nessa parte agora, mas a linha filogenética teria essa característica de passar, né, por gerações e gerações e culturas, e ela vai entrando e vai saindo dos agenciamentos, carrega agenciamentos para outros lados também. Ela tem um poder de agir sobre o agenciamento, de reagir sobre ele, né? Então, o ouvido seria uma máquina que corta esse fluxo, faz fluir, agencia, né? E o som, ou é agenciado, né, com esse fluxo. E o som, enquanto um fluxo maquínico conectado à pele também, que é o nosso primeiro órgão auditivo, mantém uma ligação direta com a memória e com os sentidos. Ontem a gente estava falando aqui sobre os surdos, né? Então, a colega estava falando sobre a atividade que ela realiza com surdos, no centro de surdos, e eu também já tive uma experiência de dar aula de música para surdos. Então, eu percebi que há uma relação com a vibração. Então, a pele é o órgão auditivo. O Spinoza já falou, não existe imperfeição na natureza, somos perfeitos. Então, as coordenadas auditivas de um surdo são diferentes das coordenadas auditivas de nós que temos o ouvido. Então, a pele, ela seria... A gente não perde o fato da gente ouvir por aqui, não perde o fato da gente estar também ouvindo pela pele. E o próprio tímpano é uma pele bem fininha. Enfim, deixa eu achar que eu me perdi. Então, a memória mobilizada pelos sons, ela não está apenas guardada na mente, ela está armazenada no corpo. Né? Então, essa ideia da voz, a voz também seria um filo que está conectado diretamente com a memória, a imaginação e ao corpo. E ela tem como contraponto externo o ouvido. Né? O externo dela mesma, enfim, o meu próprio, de vocês também estão aqui me ouvindo. A aparente possibilidade de selecionar aquilo que queremos ouvir e o modo como o gosto está envolvido nisso impulsiona toda uma máquina social. A música é também um filo maquínico, ela está conectada nesse filo, ela seria um filo secundário, a gente pode pensar dessa forma, derivado do filo do som. E o modo como esse fluxo é cortado, registrado, consumido, ou então selecionado, organizado, estratificado, também é um dos problemas gritados por Deleuze e Guattari. Vou citar eles aqui. Ora, parece que a música tem uma força desterritorializante muito maior, muito mais intensa e coletiva ao mesmo tempo. E a voz, igualmente, uma potência de ser desterritorializada muito maior. É talvez esse traço que explica a fascinação coletiva exercida pela música. E mesmo a potencialidade do perigo fascista, do qual falávamos há pouco. A música, tambores, trombetas, arrasta os povos e os exércitos numa corrida que pode ir até o abismo. Muito mais do que o fazem os estándares e as bandeiras, que são quadros, meios de classificação ou de reunião. Ao mesmo tempo em que ocorre essa cisão esquizofônica, ocorre uma intensificação do consumo. Parei ali da citação em reunião, tá? Desculpa. Ao mesmo tempo em que ocorre essa cisão esquizofônica, ocorre uma intensificação do consumo das vozes, só que por meio da captura. E isso se vê muito perceptível hoje, seja por meio de músicas, né, nos aplicativos de música, entrevistas, podcasts, vídeos. Né? Então, a gente tem a possibilidade de estar sempre com uma voz ali, falando o tempo todo, ouvindo alguma voz, seja ela qual for, e nem necessariamente ouvindo, pode não estar nem prestando atenção, mas ela está ali soando, ocupando, enchendo o espaço. Ao mesmo tempo, também acho que nunca houve uma pressão como a de agora para que a composição de novas músicas tivesse esse caráter de produtividade, né? É preciso, um artista parece que ele vai cair num limbo se ele não produzir uma música por mês,
Se ele não, né, há uma exigência, às vezes ele não tem nem o que falar, ele está repetindo o que ele já disse, ou ele está falando, sabe? E, enfim, mas precisa produzir, precisa fazer isso cada vez mais. Justamente por essa questão também da memória, né? Parece que através disso está se trabalhando uma memória curta, né? A memória mesmo não tem essa importância. É bom que se esqueça da música que foi feita hoje, para que daí você vai, né? É bom que ela seja assim. Ao mesmo tempo, opa, vou ler aqui, tá? Deu? Nossa, gente, eu falei que eu não ia nem usar tudo. Já? Então tá. 19? Tá, então eu vou concluir aqui. São dois. O filme Ela, né, que eu ia só passar por ele, que é o filme Ela, no qual a inteligência artificial ela é usada. Não precisa de um corpo, o cara ele se apaixona pela inteligência artificial, ele tem um relacionamento com ela, só que ela é um sistema operacional que se relaciona com mais 3.768 caras, além dele, mas ele está amando ela realmente. E ele só tem a voz dela, nunca aquele corpo vai se efetivar, é um corpo caótico que nunca vai ter uma determinação de forma, mas ele não é indeterminado, porque a imaginação dele projeta um pouco desse corpo a partir da voz. E uma outra série que é bem interessante para fazer essa conexão da voz com o ouvido é o Disque Prazer, que tem também na Netflix, e que é uma história real, baseada numa história real, sobre um telesexo, quando surgiu o telesexo, e de como o excesso de ligações, quando surgiu essa empresa, né, esse serviço, causou uma pane no sistema de telefonia da Holanda toda, e as ligações caíram nos bombeiros, enfim, deu um maior problema, porque ocorreria uma masturbação em massa gigante naquele momento e, né, a telefonia não foi capaz de dar conta. Enfim, eles ganharam mais 6 linhas telefônicas, porque o mercado realmente era muito promissor. E era só isso, era voz, ouvido, desejo e um aparelho, né? Uma tecnologia ali que sustentava tudo. Obrigada, gente. É isso. Bom dia. Boa tarde. Tá? Tá ligado. Tá ligado. Bom, eu gostaria que... Não, tudo bem. Eu gostaria de... da presença de todos, agradecer. Enfim, a coordenação do GT, e eu vou apresentar um texto, sei lá, que eu tenho muitas dúvidas. Que bom. Que bom, né? Que bom. Né? Assim, modos de existência enquanto outros modos de escuta. Assim, o que estamos interessados em construir um outro conceito de sonoro musical enquanto modo de escuta. Envolva a intensidade como diferença e a diferença como acontecimento. É importante frisar que o som está contido no sonoro, quer dizer, que o musical está contido no sonoro. Então, tanto
nessa ideia de filosofia quanto de música, que estamos chamando de outro modo de escuta, o conceito de sonoro musical muda. O que seria o sonoro musical? Já que é difícil elucidar o que a música expressa, né? Essa música, que é uma citação do Deleuze, é uma música tonal, no máximo ele vai chegar na música espectral, mas não vem ao caso. Então, assim, é difícil, né? É difícil dizer o que a música expressa, porque cada um pega, né, o que pega a impossibilidade, pega as possibilidades do que é possível, né? Nas artes, né, principalmente nas performances, que o impossível, não, o possível necessitaria de uma técnica mínima, não técnica. Técnica mínima e não técnica para os corpos, né? Sendo corpos instrumentos, corpos os corpos, né? Os corpos com C maiúsculo. Mas o que importa nessa ideia é a ideia de potenciação, buscando na produção do diferencial uma característica porque não um objeto dado, sujeito e objeto, para criação, né? Nós e todos nós presentes aqui e toda a minha bagagem musical e filosófica, se eu posso dizer assim, se dá pelo meio. Como disse uma vez o Spinoza, o verdejar das folhas. E aí o Deleuze vai se apropriar disso e dizer
que o verdejar das folhas que criam a potência de atingir o sujeito e o objeto, tá? Então haveria uma estética em Deleuze se passa, né, pelo modo de escuta eterna, sempre em construção, encontrando num modelo pré-formado de escuta. Portanto, essa concepção do espaço para a dualidade, o que seria os quatro conceitos, né, basilares da música: altura, duração, intensidade e timbre. Outra coisa, tá? Música de timbre. Música de timbre não é uma música de timbre. Não, assim, não é assim, uma composição espectral, né, isso que é uma música de timbre. Você vê que é difícil elucidar o que se passa na música. É difícil transformar em palavras o que se passa na música. Mesmo na música tonal, ou enfim, né, mesmo numa orquestra, mesmo enfim. Então, peraí. Então, esse outro modo de escuta torna-se um ato de escuta. Sendo esse outro modo de escuta uma escuta não é passiva, não é uma escuta aleatória num sentido de abstração, mas sim no sentido de ação, produzindo-se no exato momento no qual se executam o som, no instante, no silêncio em que o devir sonoro musical vão se efetuar em ruídos, em várias em frequências de vários espectros, né? Que mais? Tá. Deleuze e Guattari propõem, eu acho que novas formas
musicais, novas formas musicais, que sejam rizomática, acausal, impessoal, com variações heterogêneas. Isso nos autoriza, permite, no sentido de permite, dizer de um pensamento música. O conceito da Pascal Citron. Enfim, música essa que força o pensamento através de velocidades e lentidões que não param de turbilhonar as suas obras em processo. Assim, as obras, como o Paulo falou, que assim, eles deixam aberto, Eles deixam aberto, não, faz aí, tá, dou umas pistas e, faz aqui. Mais uma pergunta, o que significa pensar? O que significa ter uma ideia artística? O nosso objetivo é pesquisar a escuta na improvisação livre. O que acontece entre músicos, improvisadores, e enquanto produtores de escuta. Essas escutas também entendemos como escutar, compor e executar simultaneamente. Essa escuta transparece compositante e executante. Escutar acontecer. Pura imanência, pura intensidade, puro acontecimento. Isso chamamos de escuta-acontecimento. Por isso, bom, uma escuta-acontecimento existe enquanto falha, enquanto uma necessidade de mudança de natureza. Portanto, a necessidade do músico em performance, ele exige um modo de ação diferente, o escutar-se e resistir. Não, existir e resistir. Ou seja, um modo particular, de performar ou de performatizar. Eu cito o Tato Taborda, sem aspas, como o apertar de um parafuso 3/4. Isso já é a primeira performance de uma escuta-acontecimento. Tá? O primeiro gesto
o primeiro gesto de uma performance, no caso, construir a Geralda, não é, Obit? É uma máquina gigante, né? E aí ele começa a construir e demora muito para construção dessa máquina, né? É uma máquina sonora, né? Enfim, enquanto para a necessidade de mudança acontecer, o músico performer, tem que afirmar o acontecimento, forçar a escuta, afirmar o acontecimento do ponto de vista sônico. Forçar a escuta às mais altas frequências. Escutar-se. Bom, isso é uma questão. Escutar-se e resistir, mas essa palavra resistir está contida um existir, né? Escutar-se e resistir como modo particular de performatizar. Com isso, outros pontos de inflexão são gerados através das fricções. Outros pontos são gerados entre o contínuo e o corte. Isso ocorrendo, agenciam-se outros modos de existência. Outros modos de existência são necessários para a mudança de natureza do músico performer. A existência contínua é atravessada, transversada, transgredida pelo corte. Afirmar a falha, querer a falha, forçar a escuta, acontecer, escutar. Outra tradição filosófica, artístico, musical. Não que seja um caráter definitivo da música ou da filosofia, mas trazer um processo, né, transitório entre pensar, entre fazer, pensar música e do pensar, fazer filosofia. Isso, né, se chama, essa é a minha tese, outros modos de existência como outros modos de escuta. Eu trabalhei na faculdade da Baixada Fluminense, quer dizer, FEBF, que é aqui da UERJ, mas não sei se dá tempo. Mas aí eu ia botar um exemplo aqui e tal. Hã? Termina a frase, eu trabalhei e... Não, tá. Trabalhei num estúdio
da FEBEF, que é aqui da UERJ, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. E lá, né, ganhamos um estúdio e aí eu fui ser artista visitante de um grupo de pesquisa chamado Caxinauá Pesquisas Sonoras. Enfim, aí a gente... Sim, né? Tá. Enfim, aí... Colocamos... assim, todo mundo tem voz, tá? Todo mundo tem corpo, né? E aí eu fiz uma oficina de arte sonora, né? Assim, um conceito lato, né? De arte sonora, né? Enfim, colocava um microfone no meio do estúdio e fazia com que os alunos, né, que eram poucos, ninguém assim, os alunos eram de pedagogia e licenciatura em matemática e geografia, ou seja, não tinha nada a ver com música, entendeu? Então, a estratégia, né, de abordagem pedagógica era isso, né? Colocava um microfone do estúdio e isso trazia um caráter multidirecional e fazia um coro livre, né? As 6 vozes, que no caso eram 6 pessoas. Mas não determinamos um repertório. O repertório era construído em ato. E aí, assim, eu perguntava, quem tem uma ideia? Aí era provocativo, entendeu? Poxa, quem tem uma ideia que... E, assim, o forçar a pensar, né? O que significa ter uma ideia artística? Entende? Era, assim, doía, né? Doía assim, doía em mim, né? E nos outros também. Principalmente em quem não estava experienciando música, né? Oi, tá, tudo bem. Então é isso. Gente, muito obrigada. Eu peço, na verdade, desculpas por precisar cortar vocês, porque o palestrante já chegou para a próxima mesa, mas, é claro, a gente não vai encerrar essa sem abrir para as questões.
Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelas falas. Vou colocar uma breve questão para Maria, dos Remédios, que falou de Clarice. Sou fascinada por Clarice. Temos aqui alguns apaixonados por Clarice, Paulo, Adriano. Então, as ressonâncias foram bastantes. Clarice diz a seguinte frase, né? O que te falo nunca é o que te falo, e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de que, na verdade, não falo, no entanto, vivo dela, né? Então, eu queria entender como é que você pensa, se isso faz sentido para você, esse silêncio dentro da obra clariciana. Como é que ele se dá em relação à palavra? Só essa questão, e aqui agora eu abro ao público. Minha pergunta também é para você, Maria. Você me parece que você faz um ode, que você mais faz um ode à escrita literária, né, ao trabalho de escrita literária. Me passou essa sensação. Mas no finalzinho, me parece que você provoca ou promove a contaminação da escrita literária na escrita filosófica. Posso estar equivocado. Mas, caso fosse esse o caso, você já pensou em limite? Eu acho que a primeira palavra é limites, sabe? Limites ou os perigos da contaminação da escrita literária na escrita filosófica, né? Porque tem a separação entre conceitos e perceptos, né? O trabalho filosófico de criação conceitual e o trabalho literário ou artístico de criação de perceptos, né? Me parece que o próprio Deleuze ele promove essa contaminação mútua entre literatura e filosofia, mas, para mim, meu posicionamento é que existem muitos perigos nisso. Me parece que um excesso de percepto no conceito, um excesso de escrita literária na filosofia, acaba dando um texto muito inconsistente como produto final. Você já pensou nesses perigos? Tem algumas remediações? Então, tem mais duas questões, e aí a gente... Tá, tem mais três. Não, eu só acho que ser bem breve, mas qual é o seu nome? Era Ana? Ana, sim. Eu acho que talvez até deveria ter feito essa pergunta para algumas outras pessoas, mas... Então, muitas pessoas já vi a pressão aqui usar a palavra maquínico, você máquina, homem-máquina, talvez já usado. Você ouviu falar de um autor chamado Julien Frey de la Métrie? Não. Então, porque ele designou esse conceito, o homem-máquina, que justamente para ele, isso, talvez, eu não vou falar muito mais, se você quer comentar, pode comentar, mas que justamente que a frase dele o texto dele entre animal e homem não há nenhuma descontinuidade. Teria algo para falar? Né? Quanto mais longe, pior, claro, mais família. Queria que você pudesse comentar um pouco mais a ideia da esquizofonia. Parece que você tomou um pouco da relação nesse contexto da tecnologia que você traz, da gravação e das questões técnicas. No fim, você menciona essas dimensões relacionadas à inteligência artificial, né? Eu poderia colocar aí essa dimensão em que a voz foi um deepfake, né? Essa dimensão em que essa tecnicidade, vamos dizer assim, que acontece no caso você trouxe da gravação, a voz, e no caso do sonoro, como ele é o primeiro, vamos dizer assim, dispositivo. Se você pudesse comentar o que você acha dessa dimensão em que essa percepção dessa morte também está levando a uma própria morte. Agora, pega aí a guerra da Palestina, com essas deepfakes sendo colocadas na voz. Quem mexe com inteligência artificial, você coloca qualquer voz. Tem até nos tutoriais lá de colocar a voz das pessoas, do próprio presidente dos Estados Unidos, que é inteligências artificiais produzindo vozes de qualquer um que se
Eu consegui dar uma mapeada. Não, a minha pergunta é breve também, é para você, mas eu queria dizer que essa mesa, ela, independentemente da diversidade, né, ela suscita muitas questões que são as questões justamente do que é uma ideia artística, que até o Pedro, da maneira lá caótica dele, falou da ideia musical. E a minha pergunta é para você, quer dizer, é só para dizer que eu acho que tem uma coisa que costura, mas a minha pergunta é mais direta para você mesmo, Ana Carolina, né? Que é o seguinte, essa é uma questão que sempre me interessou desde o meu doutorado, da ideia musical e justamente da ideia artística no geral. E aí você tem um conceito que você está forjando, me parece, que é esse do deslocamento da escuta, né? Você falou de deslocamento da escuta e falou em esquizofonia. Eu queria que você me dissesse se você já pensou, se você tem pensado, acho que tem pensado, né? Qual o efeito que você vê, assim como ele falou político, mas qual o efeito sobre a música mesmo, sobre a composição? Porque no meu doutoramento, por exemplo, eu trabalhei um deslocamento de escuta lendo as cartas do Mozart, né, em que ele dizia que ele não escrevia, ele não queria nem saber como é que era o libreto do De La Ponte. Ele fazia a música deslocada, quando a pessoa ouviria, ela não veria conexão entre o que está sendo cantado, que seria o conteúdo, digamos assim, né, o conteúdo da narratividade da ópera, e o que o Mozart está fazendo, que o Mozart não estava nem aí, porque estava acontecendo em cena. Então tinha um deslocamento. Aí você falou de deslocamento, me lembrei desse negócio, e eu queria saber, aí no caso não é mais o Mozart, porque eu estou falando do século XIX para cá, queria saber se você já pensou justamente qual é o efeito sobre a composição musical, sobre a maneira de pensar a música, dessa esquizofonia que você falou, desse deslocamento que agora se dá entre, justamente como você bem apresentou, entre a voz, independentemente do corpo, ou independente de alguma coisa que esteja acontecendo aqui, mas que vem de fora, o rugido do leão. Como seria o efeito? Porque o efeito, só para terminar, o efeito, por exemplo, que eu vejo no que o Mozart faz, é uma recusa de você reduzir a música a estados afetivos, que era uma tendência muito grande. A música, ela é mimetização de estados afetivos. Com o Mozart não tinha essa possibilidade. Qual seria o efeito, na sua opinião, dessa esquizofonia atual, né, desde 1837, sobre a composição musical hoje? Sim, eu agradeço as perguntas. Depois Amanda, tu podes refazer, porque eu já esqueci a tua. Eu sei que tem alguma coisa com silêncio. Eu acho que perigo sempre tem na escrita, seja na escrita literária, seja na escrita filosófica, sempre há perigos. E eu não sei, eu penso que a filosofia, essa coisa da filosofia querer expurgar a escrita poética, a escrita literária, se ela nasceu nesse entrelaçamento. É só ver, por exemplo, os textos de Platão, escritos em diálogos. Né? É só pegar, por exemplo, Montaigne e fora os filósofos, a série de filósofos que escrevem no formato de ensaio. O próprio Deleuze, em Crítica e Clínico, acho que já foi falado aqui, todo Proust e os signos, né? Esse exercício de fazer... Eu tenho muito... Não sei, eu tenho receio dessa palavra limites, assim, sabe? O professor Benedito Nunes, ele tem um texto que vai fazer essa relação entre... Ele procura trazer essa fricção entre a poesia, a escrita poética e a filosofia. E ele defende nesse texto, que eu não me recordo agora o título, que a filosofia e a literatura, a escrita poética sempre estiveram, de alguma forma, ali, em tensão, mas presentes. Né? Eu não sei se eu te respondi, mas, bom... E eu acho que o autor que o GT trabalha, no caso do Deleuze, ele, no texto, na filosofia dele, ele sempre fez esse esforço de pensar uma escrita numa perspectiva criativa, numa perspectiva poética. Eu não lembro da tua pergunta, Amanda.
bem brevemente, era só a relação entre o silêncio e a palavra dentro da obra da Clarice. Como ela usa palavras que, na verdade, são simplesmente para dizer de um silêncio e da impossibilidade de entrar no útero da vida, né, que é o it. Da impossibilidade que a linguagem está ali presente, de dizer tudo, de mostrar todo um processo de significação. Então, o silêncio que a Clarice tenta utilizar nos textos literários dela, esse texto, por exemplo, Água Viva, eu acho que há esses vazios o tempo todo, que há esse silêncio, e convoca o próprio leitor a fazer essas pausas no sentido de afirmar a própria o esgarçamento da língua. A língua não consegue efetivamente dizer, compõe esse silêncio. Ela está sempre em aberto nessa composição de forçar o silêncio na própria linguagem, na própria palavra. Eu vou responder rapidinho. A tua pergunta foi sobre como eu vejo a esquizofonia, o efeito dela na música hoje. Não. Da composição. Desculpa, você pode repetir para mim a sua, por favor? A minha era tentar fazer uma Tipo, chegar em elementos do ela, por exemplo. Você falou de uma esquizofonia do Ray Schaefer. Sim. E sou super crítico a esse autor, não vou entrar nessas questões. Mas e você toma a esquizofonia que ele fala num sentido muito que ele menciona, num sentido, e eu queria entender como é que você faz essa relação desse processo, que é um processo de gravação de uma coisa que era morta, que fica viva, e agora de coisas que são extremamente maquínicos e que estão tornando vivo, e mostra a possibilidade de não viver a verdade. Se é que ela existe. Eu acho que eu vi ali. Foi uma questão que eu estava lendo ele, não conhecia, eu conheci ele esse ano, esse autor que você falou, que tem críticas, enfim. E eu conheci ele esse ano e me interessei, comecei a ler o livro e caí na esquizofonia. Foi uma coisa de cair ali, gostei e fui procurando. E aí eu mapeei, assim, a partir da pesquisa que eu fui fazendo, três relações com a esquizofonia possíveis, assim, que seria essa do esquizofrênico, de ouvir vozes, né? Então aí a gente tem uma esquizofonia. Teria essa que o Schaeffer fala, sobre a separação, a gravação, que tira o som realmente, mas o corpo já não... Ele existiu, né? Mas ele está separado do som, que foi com o advento da tecnologia, e do Fernando Céspedes. No Fernando Céspedes, que ele vai tratar a esquizofonia muito no sentido do deslocamento do som. Então, trazer um rugido de um leão aqui para dentro seria uma espécie de esquizofonia no sentido de tirar do contexto, colocar em outro e dar um outro sentido para aquilo. A gente faria outras associações em cima disso. E ele vai mostrar como que isso possibilitou, né, a própria música, né, de surgir os pássaros entrando na música, aquela coisa toda. Eu acho que isso causou essa possibilidade da esquizofonia, no caso, nesse sentido, separação do som e com a relação da tecnologia. Eu acho que ela trouxe a possibilidade de ouvir os mortos, de tê-los presente, e, ao mesmo tempo, de estar surdo para os vivos no momento agora, né? Então, a gente não tem mais esse discernimento, parece, do que... Eu não sei se vocês estavam no Vaca Atolada, quando a gente foi lá na quarta-feira, tinha um grupo de samba lá tocando, e eram músicos de verdade que estavam lá tocando, não era um rádio. E esses músicos estavam tocando e 3 vezes durante a noite eles tentaram chamar o público para interagir com eles, batendo palma. Ou, enfim, eles tentaram criar uma conexão ali, agenciar uma conexão com todas as pessoas que estavam ali, para que elas participassem da música. E ninguém ouviu, parece. Ou se ouviram, ignoraram, porque ninguém entrou no convite deles. Né? E eu sou como musicista, já vi isso acontecendo muitas vezes. E parece que as pessoas não estão ouvindo. Elas estão ali, elas estão escutando, mas elas não estão ouvindo ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que o rádio ali, né, até um colega meu falou, mas a gente não está lá também para isso, para ficar atendendo aos pedidos dos músicos. Mas eu gosto de levar a minha musiquinha e pedir para o músico tocar o que eu gosto de ouvir no meio do som dele.
Enfim, eu acho que também traz um pouco isso. Isso talvez não seja o que você me perguntou, mas eu acho que isso também é um efeito dessa possibilidade de querer escolher o que vai ouvir, a hora que vai ouvir, e não ouvir também. E, enfim, é uma questão que muitas vezes agora, se você procura também, não é só a questão da voz, né? É a questão de tudo que você quer ouvir, você consegue encontrar hoje gravado de alguma forma, né? E você quer ouvir o som de uma cachoeira, você escuta. Eu ia trazer para tocar aqui no meio o som do rugido de um leão. Tem lá no YouTube a gravação do som do rugido de um leão. Eu ia trazer um som de uma bomba para estourar aqui no meio da sala sonoramente. Também tinha gravação de uma bomba estourando. Eu podia ter, né, trazido todos esses sons aqui para dentro. E para provocar efeitos, né? Para provocar efeitos em vocês, no caso, na gente aqui conjuntamente. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, ela ouve a voz do Lula, no caso, falando baboseiras pelos vídeos que mandam para ela pelo YouTube, e ela acredita, porque realmente é a voz do Lula que está ali. Para ela é. E para mim também. Eu ouço e falo, meu Deus, mas é igualzinho a voz do Lula mesmo. E, no fim, tem que fazer todo... A gente não tem nem como fazer um trabalho, eu acho, porque justamente o que eu falei ali, a gente não tem como medir os efeitos disso ainda. É muito recente, né? Eu não consigo medir os efeitos, eu só vejo eles acontecendo, assim. Então, esses exemplos que eu te trouxe, eu vi acontecendo, né? E daí eu vou tentando ver o que poderia... O que eu posso pensar sobre isso exatamente. E, em relação à composição, eu acho que... justamente pegando esse gancho, né, de que as pessoas nem sempre estão ouvindo o que elas estão escutando, ou não estão escutando o que elas estão ouvindo. Então, eu acho que isso, dentro da composição, acaba criando um caminho de mercado que é esse de uma música mais descartável, talvez. Né? Uma composição mais descartável, que não necessariamente também está envolvida em mobilizar muitos afetos ali, aqueles básicos mesmo de consumo, né? E também acaba endurecendo, trazendo um endurecimento auditivo, eu acho, para as pessoas, quando não olham para isso, para a escuta e para o modo mesmo, né, de apreensão auditiva, de não querer, não estar aberto para outros caminhos harmônicos, melódicos, enfim, improvisações, né? Sim, eu já estou terminando. Improvisações que estão sendo sugeridas a todo tempo. A criação musical está acontecendo a todo tempo, né? Aqui no Brasil mesmo, né, é muito rico, eu acho, o repertório nacional muito rico, a todos os ritmos que nós temos aqui e tudo mais. E não há muito abertura para sair do básico, né, ou daquilo que está estabelecido, consolidado no mercado. Não há uma escuta, né, muito para além do gosto. Né? Então, acho que primeiro, nesse sentido, fico pensando nisso. Obrigada pelas perguntas. Gil. E escuta acontecimento é o agenciamento de outros modos de escuta. Tá, tudo bem. Hã? Tá, cara. Né? Assim, um outro conceito musical que não vai impedir um conceito musical que seja determinado, entendeu? É um outro, né? Tem que enfatizar esse outro. Um outro modo de escuta que envolva a intensidade como diferença e a diferença como acontecimento. Intensidade não é do ponto de vista musical.
só volume, né? Intensidade é é assim, variações, Tá. diferença, Pedro. não é? Pedro. Intensidades como variações, como diferença, né? E a diferença como acontecimento, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, é isso.